Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é Ricardo Ragazzo, sou escritor, Master Coach e hoje vim falar com vocês sobre a importância do autoconhecimento. Então, se você tem algum tipo de interesse nesse assunto, aperta o botão de inscrever-se no meu canal e depois da vinheta a gente conversa. Bom, para quem já me acompanha aqui no canal há um tempo, sabe que 4 anos e pouco atrás eu tive um episódio de câncer, né? Eu tive câncer no rim, tive um diagnóstico muito forte logo a princípio, já de metástase, de necessidade de tirar rim, tirar bexiga, fazer quimioterapia e etc. Graças a Deus, numa dessas coisas miraculosas, né, que acontecem na nossa vida, quando eu fui para o centro de operação, né, centro cirúrgico, eles me abriram e acabaram vendo que a situação não era tão grave quanto parecia a princípio, né. Ainda assim, eu tive muita dificuldade em conviver com o pós-doença, né. Mentalmente a gente fica muito abalado com qualquer tipo de trauma. E desde então eu comecei a correr atrás de alternativas que me deixassem mais forte perante essas dúvidas e esses transtornos que surgiam de tempos em tempos, especialmente ligados ao retorno do câncer, né? Especificamente nesse caso. Eu acho que essa é uma das coisas mais impactantes numa doença como o câncer, é essa possibilidade dele voltar, assim, de você ter conseguido uma vitória, né, quando você consegue superar a doença, mas ainda fica aquele alerta ligado de que a qualquer momento você pode ficar doente de novo, e se você não trabalhar bem a tua cabeça, você realmente sucumbe a esses pensamentos negativos. Eu comecei a perceber que eu estava sucumbindo, estava me entregando. Eu tinha crises de choro, andando na rua, porque eu lembrava que eu tinha um exame que estava para chegar, ou que eu poderia ficar doente, ou eu lembro de um episódio que um amigo meu me convidou, me chamou para ser padrinho de casamento, e quando eu saí do restaurante eu comecei a chorar lá da minha esposa, e ela perguntou por quê. Como o casamento era dali a 1 ano, eu achava que talvez eu não tivesse vivo para o casamento. Então, assim, mesmo que nada indicasse isso. Então, são coisas que são completamente ligadas à nossa cabeça. Eu comecei a tentar melhorar em diversos aspectos da minha vida, e a principal coisa que eu descobri dentro dessa minha busca foi o autoconhecimento. A importância de você se conhecer de verdade. Gente, eu não consigo expressar a importância disso. De fato, o autoconhecimento é a coisa que mais pode te fortalecer para enfrentar qualquer tipo de desafio na sua vida, seja de saúde, seja financeiro, seja amoroso, seja familiar, seja do que for, de orientação sexual, qualquer coisa que você possa imaginar. O autoconhecimento, ele te permite entender e se conhecer de tal forma que você passa a enxergar quem você realmente é. Muitas vezes a gente tem uma impressão de quem a gente é, só que nós não somos isso de verdade. Eu lembro que uma vez eu estava sentado num restaurante com uma grande amiga minha, que é a Branca Barão, e a gente estava conversando sobre alguns seminários, eu havia feito a formação em coaching, e ela me recomendou um seminário chamado Insight. Eu vou colocar o site aqui para vocês, que é insightbrasil.com.br, mas eu vou colocar aqui escrito para vocês, para quem quiser acessar. O Insight, ele foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, não só no ano passado, mas em um bom tempo, né? Junto com a minha formação em coaching, dentro do Insight eu tive um dos 2 maiores estalos da minha vida, né? Que exatamente por isso é chamado Insight. Eu tive essa sacada.
de me descobrir, né, de fato, um problema que eu estava carregando comigo. Eu lembro que foi no último dia, né, o seminário ele se passa em 4 dias. Quando eu fiz, o formato deve continuar o mesmo. Quinta e sexta era das 6 às 11h30 da noite, e sábado e domingo o dia inteiro praticamente, eram quase 10 horas de seminário. No último dia, eu lembro que eu estava sentado na primeira fileira e eles estavam falando sobre uma das ferramentas, né, uma das teorias dentro da metodologia do Insight. Eu não posso abrir muito aqui porque acho que o principal do Insight é você viver tudo sem saber o que te espera ali na frente, né? Então assim, é mesmo um compromisso que a gente tem, que a gente assume com eles lá, de não ficar falando sobre as coisas que são, as ferramentas que são utilizadas dentro do seminário. Mas especificamente nesse momento ele estava falando sobre algo, sobre como nós temos mais de um ser dentro de nós mesmos, né? E de repente eu comecei a ouvir aquilo e eu dei um estalo e eu percebi como eu estava sendo uma pessoa que eu não era, né? Desde que meu pai morreu, eu tinha assumido diversas características que eu achava que ele tinha no trabalho, e como eu queria muito que ele se orgulhasse de mim, eu adquiri essas características e passei a exercês-las, né, no dia a dia. Só que elas conflitavam muito com quem eu era, de fato. Porque eu sou uma pessoa, apesar de amar muito meu pai, eu era uma pessoa diferente dele, né? Sou uma pessoa diferente do que meu pai era. Então eu percebi que esses meus costumes, meus hábitos, essas minhas atitudes conflitavam direto com com a minha essência, e eu sofria demais, só que eu não conseguia entender o porquê eu estava sofrendo. Eu só consegui entender quando eu fiz essa viagem de autoconhecimento. É um negócio, assim, que eu posso falar, fabuloso, é libertador. Eu lembro que desde que eu fiquei doente, eu perdi quase 20 quilos, porque eu comecei a ter novos hábitos alimentares e comecei a fazer uma série de exercícios e a cuidar de mim, coisa que eu não fazia antigamente. Mas eu nunca me senti tão leve, mesmo perdendo todos esses quilos, eu nunca me senti tão leve como aquele dia naquela sala. Eu lembro de eu chorando, eu lembro... É o famoso... Imagina o seguinte, você está num relacionamento e você chega em casa e não tem... as coisas do seu companheiro, da sua companheira não estão no armário, e você tem um bilhete lá dizendo: para mim não deu, para mim não dá mais, beijos e boa sorte. E aí você não tem uma razão, né? Você não tem uma explicação. O que está acontecendo? Você fica sem saber. E essa é a questão do autoconhecimento. A gente sente que alguma coisa está errada, mas a gente não sabe o que é. Então a gente precisa descobrir, porque a grande verdade é que o autoconhecimento é como se alguma parte de nós tivesse feito a mala e tivesse falado que ia embora, mas ainda não foi. Na verdade, ela está escondida ali dentro. Então você tem que participar desse jogo de esconde-esconde e descobrir onde é que está esse problema, onde é que está essa questão que precisa ser resolvida, para que você possa sanar de vez esse problema, entendê-lo e trabalhar aos poucos. Mas só o fato de você descobrir qual é o problema é uma libertação absurda. Então eu recomendo muito que todo mundo faça esse seminário do Insight. Eu adquiri, fiz amizades incríveis lá, que eu levo até hoje, pessoas fabulosas que estão querendo ser uma melhor versão de si mesmos. Gente, eu não recebo nada, tá, para falar do Insight, estou falando aqui de coração, porque eu acho que quando eu penso autoconhecimento hoje, automaticamente o seminário vem na minha cabeça. Ele é um seminário que você faz na verdade tem 4 etapas, né? Nem todo mundo precisa fazer as 4 etapas. A etapa 1 e a etapa 2 são importantes, mas de resto é uma coisa que eu recomendo a todos vocês, tá bom, gente?
Fica aqui um grande abraço, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Abraço.